Oi, gente, meu nome é Priscila. Vou dizer aqui como eu venci o sono. O sono era uma coisa que eu amava fazer. Eu ainda estou vencendo isso para equilibrar. Eu tenho que achar o sono normal como algo que só repõe as energias e melhora o corpo. Mas eu amava o sono. Eu dormia umas 10 horas quando eu tinha folga, assim. Eu dormia e amava dormir. E hoje em dia eu vi que até está escrito na Bíblia para a gente não amar o sono. E hoje em dia eu durmo 7 horas seguidas e levanto todos os dias 5 horas da manhã. Mas é todo dia mesmo, até na folga é 5 horas da manhã. E essa questão do sono não era só algo, eu gosto de dormir. Estava começando a atrapalhar várias questões da minha vida. Eu começava a sentir muito sono quando ia estudar. E muitas das vezes na igreja eu sentia muito sono, tinha que ficar levantando e ficando lá no fundo do culto da igreja para conseguir assistir. Então, estava começando a não ser normal isso. E piorou muito quando eu comecei a estudar para concurso. Nossa, mas me via um sono. Eu dormia em cima da mesa. Eu dormia assim, meio sentada assim, e era muito estranho. Mas uma coisa que eu comecei a alimentar desde adolescente é falar: "Ah, eu não gosto de estudar". E até para exercício físico, eu também falava: "Ah, eu não gosto de fazer exercício físico". E uns 6 meses pra cá, eu aprendi isso, que isso é gatilho, isso é algo que você tá alimentando e o corpo vai achar isso verdade. Então, era algo físico. Quando eu começava a estudar, fazer exercício, começava a bocejar. E me vinha sono porque o corpo já sabe, ah, eu não gosto, então por que que eu tenho que fazer? Então eu comecei a dizer, eu gosto de fazer exercício, eu amo estudar. E eu comecei a achar propósito nisso. Que a frases, o porquê eu amo estudar, o porquê que eu amo fazer exercício. Qual é o propósito? Tem algo bom nisso? É algo bom para minha vida? E eu me lembrava sempre. Falei por várias semanas que eu amo fazer exercício, eu amo estudar, e me lembrava todo dia do propósito, e isso melhorou muito. Mas teve uma vez que Deus me mostrou que isso não era só algo físico e mental, era algo espiritual também. Teve um dia na igreja que Deus me pediu para expulsar um demônio de um alcoólatra. E essa pessoa, ela costumava dormir no culto. E ela sentava na cadeira e ficava dormindo. E na semana que eu expulsei o demônio dessa pessoa, essa pessoa parou de dormir no culto. E todo o sono veio para mim. Na semana que eu expulsei o demônio dessa pessoa, eu senti muito sono na igreja. Eu já senti às vezes, mas foi dobrado assim. Meu Deus, eu não conseguia, mesmo que eu ficasse em pé, não conseguia ficar sem dormir. E eu vi que era algo espiritual, era demônio. Aí que me deu mais força ainda para vencer esse negócio. E uma das questões que eu fiz é mudar hábito. Um deles é acordar na hora que o despertador toca. Porque se a gente quer mudar hábitos e até expulsar o demônio, a gente tem que ser radical. Então tem que ser nos mínimos detalhes, pegar tudo relacionado a sono. E eu comecei a colocar o celular na mais alto que eu conseguia do meu guarda-roupa. E na parte mais alta dele. Então, quando eu desperto, eu tenho que levantar para pegar o celular. Nossa, nas primeiras semanas foi bem difícil. Eu levantava com tanto sono que eu quase caía e eu tinha medo de cair o celular também. Mas eu fui acostumando. Outra questão é levantar de madrugada para orar. Toda vez que Deus me pede para orar de madrugada,
eu levanto, mas muitas das vezes é difícil, Deus tem que me despertar várias vezes para eu lembrar que tem que levantar. E tô melhorando a cada vez. E ter estratégia para estudar também. Eu não estudo mais sentada, eu estudo em pé. E eu fico assim, numa perna só, para ficar pesando uma perna só. E eu fico vários minutos nessa perna até ela doer. E aí me ajuda a ficar acordada. E a mesma coisa, eu estudo inglês, então tem que ficar pausando o vídeo e escutando. E eu deixo o braço assim, meio que levantado por alguns minutos também, para o braço ficar meio dolorido. E isso me ajuda a estudar. E o momento também que eu sentia muito sono era no devocional, principalmente nas orações. Me vinha muito sono e eu tinha que ficar forçando, ficar focando muito para não dormir. E chegou o dia de Deus expulsar esse demônio. E teve uma noite que eu fiquei com muito sono, mas sono mesmo de não conseguir ficar acordada em pé. E Deus me lembrou, foca e resiste, vamos lá. Aí eu comecei a correr no meio da sala. E corria, corria, corria 1 minuto. E depois focava e ficava eh, firme. E depois de uns minutos também, corria de novo 1 minuto na sala. E eu acho que eu fiquei assim, uns 6 minutos. E de repente, o vizinho de cima, que eu moro num apartamento, e o vizinho de cima, ele fez um barulho tão alto que eu assustei, que eu fiquei até com o coração acelerado. E meio que desconectei assim, eu senti que algo mudou. Então o demônio foi expulso. Era meio que uma hipnose, que de repente eu não senti mais sono, não pesou o olho. Nossa, foi depois disso que eu vi que o negócio era cabuloso. É meio que uma hipnose mesmo, de a gente ficar fora de si, assim. E eu tenho que ficar cuidando disso para não alimentar de novo. Então, toda vez que eu me sinto sonolenta, eu levanto, eu foco e não quero alimentar isso.